noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Glória a Deus. Dá um sorriso pro irmão aí do seu lado. Falar para ele que bom que você está aqui. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em um dos meus versículos favoritos, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Amém? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Amém? Em algumas versões esse versículo diz, pois eu sei os planos que tenho a teu respeito, planos de fazê-lo prosperar, planos de paz e não de mal. Esse versículo ele foi escrito, irmãos, durante o período que o povo estava exilado na Babilônia. O povo estava cativo, o povo estava preso, sofrendo, sem esperança, sem perspectiva do futuro. O povo achou que ali ia ser o fim deles. E o Senhor diz esse versículo para aquele povo: eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Porque aquele povo lá no exílio só pensava no quê? Na morte. Eles estavam presos. Eles não tinham planos para o futuro. Eles estavam numa situação sem esperança. E hoje nós lemos esse versículo e o Senhor tem dito para nós. Quem disse esse versículo? O Senhor. Diz o Senhor: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Planos de paz, planos de prosperidade, plano de crescimento, planos de frutificação. Nenhum plano do Senhor a nosso respeito é plano de mal. E por que, irmãos, que nós não temos vivido esses planos? Porque eu tenho certeza que, assim como eu, às vezes você olha em alguma área, ou em todas as áreas da sua vida, e você sabe que não está do jeito que Deus quer. Você olha e está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar, você sabe, nós sabemos que nós não estamos vivendo os planos dele para nós. Por que isso acontece, irmãos? Quem aqui é pai e mãe vai entender o que eu vou explicar. E quem é filho também vai entender. Nós, pais, fazemos planos para os nossos filhos. Quando a gente descobre que vai ter um filho, a gente começa a fazer um monte de plano. Meus filhos vão estudar em escola particular, meus filhos vão falar 5 línguas, vão fazer natação, vão fazer judô, vai fazer basquete, vai fazer balé, vai fazer isso, vai estudar na melhor escola que tem, só vai usar roupinha social, nunca vai falar um palavrão, vai comer todos os legumes. Os nossos filhos não fazem aquilo que nós planejamos. Eles têm livre-arbítrio. Quando a Rafaela nasceu, irmãos, completamente diferente da Manu em todos os sentidos. Eu achava que a Rafaela ia ser parecida com ela em tudo. E quando começou a introdução alimentar nela, eu falei, nossa, eu sei, eu vou tirar de letra. Eu sou pós-graduada nisso. A Emanuele nunca me deu trabalho. Tudo que eu oferecia, ela comia. A Rafaela, até hoje, ela tem 9 anos. Ela nunca comeu mamão, maçã, uva, melão, abacaxi, tomate. Eu tinha planos para ela a respeito disso. Eu me lembro uma vez que eu fui na pediatra e toda vez que vai no pediatra tem que pesar. E eu fui na expectativa de que ela ia ter engordado e ela emagreceu 200 gramas.
Os planos que eu tinha a respeito dela não se cumpriram nesse sentido. E com a gente, irmãos, e com Deus é do mesmo jeito. Ele tem planos para nós, mas nós temos livre-arbítrio. Assim como Deus, eu não penso para as minhas filhas assim, ó, vai ser moradora de rua, não vai dar certo na vida, esses são os meus planos para ela. Nunca vai arrumar um trabalho bom, não vão casar, não vão ter filho, não vão ter casa, não vão ser bem-sucedida em nada. Deus não faz esses planos para a gente. Os planos que Ele tem a nosso respeito são de paz e não de mal. Nós não estamos vivendo esses planos, irmãos, porque nós não estamos escolhendo Deus. Às vezes você pode falar para mim, não, mas eu escolho sim. Pode até escolher uma vez, mas não escolhe todas as vezes. Quantas vezes Deus vem e sussurra no nosso ouvido, irmãos, não se envolve com essa pessoa, não fecha esse negócio, não faça essa dívida, não vai por esse caminho. E o que a gente faz? Tudo o contrário. A gente se envolve com quem não deve, a gente faz negócio com quem não deve, empresta dinheiro para quem não deve, faz dívida sem precisar, e depois a gente dobra o joelho e fala, Deus, está tudo indo tão errado na minha vida, por quê? Porque nós temos vivido os nossos planos, da nossa maneira, do nosso jeito. E às vezes você fala assim para mim, mas e agora? Eu entendi que eu tenho que viver os planos de Deus, mas eu já estou num bolo, eu já estou no meio de um, como diz a Rafaela, de um ninho de mafagafo. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Para onde eu corro? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Esse texto foi escrito por Salomão, num capítulo cheio de conselhos sobre como viver bem. E Salomão, ele quer nos fazer refletir sobre a maneira com que a gente tem vivido. Por que melhor é o fim do que o começo? Por que Salomão faz a gente refletir nisso aqui? Porque se a gente for parar para pensar, irmãos, tudo que a gente começa é difícil. Mas quando a gente chega lá no final, que deu tudo certo, a gente fala, valeu a pena. Melhor é o fim do que o começo. Por mais que no começo a gente não tenha dado ouvidos a Deus, dos planos que Ele tem a nosso respeito, e tenha escolhido viver da nossa maneira, o Senhor ainda nos dá esperança. Há um tempo ainda para você reverter isso. Há um tempo para você ouvir a minha voz e fazer com que o seu fim seja muito melhor que o seu começo. Vocês querem um exemplo? Uma pessoa muito bem sucedida, que tem empresas, que é bem financeiramente. Como que ela começou, irmãos? A maioria, na garagem, pequeno, com dinheiro emprestado, pegando dinheiro com agiota, deixando de passear, de viajar, de desfrutar de muitas coisas, se sacrificando, sem fazer horário de almoço, sem férias. Mas passou 15 anos, 20 anos, 35 anos, como que a pessoa está hoje? Porque melhor é o fim do que o começo. O final da vida
aquilo que a gente vai ser lembrado. Ninguém é lembrado pelo começo. Todo mundo é lembrado pelo fim. Vocês querem um exemplo que todo mundo conhece? O velho da van. Ninguém sabe como ele começou. Mas todo mundo vê ele hoje. Quase 200 lojas no Brasil inteiro. Ele era vendedor numa loja de tecido. E isso, irmãos, a gente tem que levar para a nossa vida. Refletir sobre o que a gente tem escolhido para viver. Que maneira a gente tem escolhido para viver. Se são os planos do Senhor que nós queremos viver, nós precisamos dar valor aos processos da nossa vida e entender o que Ele quer que nós façamos. Não adianta a gente querer viver sempre do nosso jeito, sempre achando assim, eu estou certo e Deus está errado. Gente, da onde que veio esse pensamento nosso de achar que Deus não sabe das coisas? De achar que nós somos mais espertos? De achar que a gente tem razão e que Deus está errado? Que Deus não sabe, que Deus demora, que Deus não entende, que Deus não vê, que Deus não se preocupa? Da onde que veio isso? Esse versículo de Eclesiastes traz algumas lições para nós. Salomão quer que a gente tenha perspectiva na nossa vida. Olhe lá da frente. Para de focar no que você tem vivido hoje. Trabalhe para que lá no final você viva a recompensa do teu trabalho. Em todas as áreas. Quando eu falo isso, eu falo sobre relacionamento, eu falo sobre família, eu falo sobre financeiro. Se a gente ficar olhando só o que a gente tem vivido hoje, se você parar agora e olhar a situação que você tem vivido hoje, amanhã você não quer levantar. E esse versículo nos ensina a ter uma perspectiva do que realmente importa. Olhe lá na frente, o que realmente importa, o que realmente eu devo me preocupar. Ele também nos ensina que a gente tem que ter prioridades. Irmãos, a eternidade vale muito mais do que más companhias, do que más escolhas, do que vícios, do que caminhos tortos, do que escolhas que te levam à perdição. Nós precisamos dar prioridade ao eterno. Ele também nos leva ao arrependimento. Olhe para o que você já fez, para que você tenha chegado aonde você está. Às vezes a gente precisa pedir perdão, a gente precisa se arrepender de escolhas erradas. E esse versículo nos leva a isso. Irmãos, nós precisamos aprender a viver de tal maneira, para que o nosso fim seja melhor que o nosso começo. É para isso que a gente batalha. A gente não vive só pensando no agora. Tudo que a gente faz é pensando no futuro. Se você não tem pensado no teu amanhã, no teu futuro, nos planos que o Senhor tem a teu respeito, você está vivendo errado. Ele tem um plano a nosso respeito. Ele sabe que o nosso fim vai ser muito melhor do que o que a gente tem vivido agora. Essa semana, eu até falei para Manu, eu li um negocinho no Instagram, que falava assim, se você chegou aos 40 anos, você tem aproximadamente 36 anos de vida. Eu tenho 40 anos, irmãos. Eu falei até para ele esses dias, que eu me sinto jovem. Apesar da minha coluna dizer ao contrário. Mas eu me sinto jovem. E na hora que eu li esse post, eu falei, gente, 36 anos só. 36 anos.
Gente, 36 anos é muito pouco tempo. 36 anos. E eu fiquei refletindo, daqui 36 anos, se eu morrer daqui 36 anos, o que a minha família vai se lembrar de mim? O que eu vou deixar registrado na memória da minha família? Depois que eu partir, do que as pessoas vão falar de mim? Pense comigo. Vamos falar aqui de uma pessoa que não existe. A Dona Maria. A Dona Maria foi casada 30 anos. Vai à igreja todos os domingos, é dizimista, esposa excelente, dona de casa exemplar, criou seus filhos com zelo, frequenta os grupos da igreja, nunca faltou num culto. Muito bem casada, uma mulher exemplar. Mas aí um dia ela vai no mercado e ela encontra um amigo da escola e eles vão tomar um café. E no meio da conversa eles ficam juntos e vão para um motel e ela morre. Lá no velório dela, o que todo mundo vai estar falando? Como ela era uma mulher exemplar, como ela cuidou bem dos seus filhos, como ela trabalhou bem na igreja, quantas pessoas ela ganhou para Jesus. Não, sabe o que vão estar falando lá no velório? O salário do pecado é a morte. Com certeza já fazia muito tempo que essa mulher fazia isso. Pecadora, suja, traiu o seu João, um homem tão bom. Que mulherzinha foi essa? O nosso final, irmãos, é o que vai contar. Aonde está a nossa sabedoria para viver os nossos dias, de maneira com que os planos de Deus a nosso respeito se cumpram? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Vamos viver de uma maneira que a gente deixe um legado, que a gente transmita uma mensagem, que mesmo depois que a gente se for, o nosso nome ainda seja lembrado, das coisas que Deus fez em nós e através de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Efésios 5, eu vou ler no meu celular, porque eu gosto da versão que tem aqui. Efésios 5, o capítulo 15, a partir do capítulo 15. Paulo diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, nécios, tolos, mas viva como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Prestem atenção na sua maneira de viver. Não viva como nécios, tolos, ignorantes. Nécio, no dicionário significa ignorante, inexperiente, desatento, distraído, desinteressado, desinformado. Tolo significa aquele que tem falta de juízo, ignorância, imprudência, falta de discernimento, insensato, estúpido. Irmãos, enquanto eu preparava o culto, eu falei: Deus, não há nada em nós de sabedoria. Nós somos tolos da cabeça à planta dos pés.
Como nós somos tolos, irmãos. Existe, não precisa levantar a mão não. Quem aqui é desatento com a vida, distraído, não tem interesse, desinformado? Quem aqui não tem juízo? Quem aqui é ignorante, age com imprudência, tem falta de discernimento? O que é falta de discernimento, irmãos? Olhar para as coisas e não saber se é bom ou se não é. Insensato, estúpido. Irmãos, depois que eu preparei o culto, eu fiquei me policiando, porque antes do Senhor falar com vocês, a lapada vem em mim, porque Deus trata comigo primeiro. E eu falei: Deus, como eu tenho sido tola, como eu tenho sido imprudente, como que eu tenho sido nécia em todas as áreas da minha vida. Como que as minhas escolhas têm me levado a caminhos que não são os caminhos que o Senhor preparou para mim. Como que a minha falta de entendimento, a minha ignorância tem me feito sofrer. E aí às vezes a gente dobra os joelhos, irmãos, e ora, e pede para Deus, sendo que não é Deus, somos nós. Somos nós que precisamos colocar juízo na nossa mente, parar de ser tolo, agir com sabedoria, parar de abrir a nossa boca para falar besteira, parar de ter atitudes que nos levam à perdição, a caminhos que não são os que Ele tem preparado, que não são os planos dEle. Do que nos vale ter um salário bom, se a gente não tem prudência para usar e só se enfia em dívida? E aí a gente ora e fala: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Deus, fulano ganha menos que eu e está vivendo tão bem. A culpa não é dele, irmãos, é nossa. Senhor, olha o meu marido, olha o que eu tenho passado. O que a Bíblia diz lá em Provérbios 14? A mulher sábia edifica, e a tola destrói. Esses dias eu falei para o Júnior sobre uma situação que ele falou: não, vamos orar. Eu falei: isso não é oração, isso é ação. Tem coisas, irmãos, que a gente não tem que orar, a gente tem que fazer. Deixar de ser ignorante não é assunto de Deus, é nosso. Deixar de fazer escolhas erradas não é Deus que tem que vir pegar na nossa mão e levar a gente para o outro lado. Somos nós, com os nossos pés, fazermos o outro caminho. Igual o pastor falou aqui no começo, fazer a conversão. Somos nós, não vivemos os planos que Ele tem a nosso respeito, porque nós somos nécios, porque nós somos tolos, porque há ignorância em nós, porque há falta de juízo na nossa mente, porque nós não somos prudentes, irmãos. Abra comigo, Provérbios 1, 17. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Em algumas versões falam: mas os tolos desprezam a sabedoria. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato, do tolo, do nécio, aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. A gente, irmãos, nós somos tão tolos a ponto de achar que nós somos as pessoas mais espertas que existe. A gente é tão tolo que a gente está vendo uma furada e a gente entra porque a gente acha que a gente é esperto demais e que a gente vai dar certo. E quando a gente vê, a gente está lá num buraco, lá no mais profundo abismo.
Como nós temos vivido, irmãos? A gente tem vivido como sábio ou como tolo? Por qual caminho a gente tem escolhido andar? Quais planos a gente tem escolhido viver? O versículo 15 de Efésios que nós lemos diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Presta atenção na maneira como que você tem vivido. Presta atenção nos caminhos que você tem escolhido. Se nós queremos viver todos esses planos, irmãos, nós precisamos agir com sabedoria. A Bíblia, ela é cheia de personagens que nos dão exemplo de como não viver. Adão e Eva foi criado pelo Senhor. Deus tinha planos a respeito deles, irmãos. O que Eva escolheu ouvir? A serpente. Adão e Eva começaram bem, criados por Deus, cuidando de um jardim, dominando todos os seres, mas ela escolheu desobedecer. Ela escolheu instruir Adão a desobedecer. E os dois terminaram como? Longe da presença do Senhor, no pecado, suando para comer, sofrendo, porque escolheram caminhos errados, escolheram o pecado, escolheram a desobediência, escolheram ouvir a serpente. Saul, o primeiro rei de Israel. Saul, irmãos, foi escolhido por Deus para ser rei. Saul liderou Israel em várias batalhas que foram vencedoras. Saul uniu as tribos. Saul começou super bem. Como que Saul terminou? Louco, arrogante, paranoico. Saul tinha ciúmes de Davi. Saul virou perseguidor. Saul consultava os feiticeiros ao invés de consultar Deus. Como que foi o fim de Saul? Olha pelo que Saul foi lembrado. Todo mundo lembra no versículo que nós lemos? Melhor é o final do que o princípio. Olha o fim de Saul. Olha o fim de Adão e Eva. Irmãos, a tolice, o orgulho, a arrogância, a infidelidade, a falta de fé nos afastam de Deus. Não é porque a gente está na igreja todo domingo que a gente está isento de fazer escolhas erradas. Nós precisamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e prestar atenção na voz do Senhor. E da mesma maneira que existem personagens que começaram muito bem e terminaram mal, existem personagens que começaram mal e terminaram bem. Todo mundo lembra de Saulo? Saulo era perseguidor, matador, exterminador de cristão. Mas Saulo teve um encontro com quem? Jesus. E Saulo virou um dos principais apóstolos de Cristo, irmãos. Todo mundo sabe quem é Paulo. Olha quantos livros Paulo escreveu. Por quê? Porque Saulo escolheu fazer a conversão. Saulo olhou para a situação que ele vivia e ele falou: eu não posso continuar assim. Maria Madalena. Abra comigo em Lucas 8. Lucas 8, versículo 2.
e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Maria Madalena era uma mulher endemoniada, cheia de problemas, de feridas, de dores, mas ela conheceu quem? Jesus Cristo. E eu não sei se vocês já se atentaram a isso, mas foi para Maria Madalena que Jesus apareceu depois da ressurreição. Não importa a maneira que a gente começa, irmãos, importa como a gente termina. Já que eu falei de Saul, agora eu vou falar de Davi. Davi, adúltero, assassino, cruel, não sabia administrar o seu lar, cuidar dos seus filhos. Em uma das batalhas contra os amalequitas, Davi dá a ordem de mandar matar tudo aquilo que tivesse fôlego. Criança tem fôlego? Bebê tem fôlego? Davi mandou matar tudo. Crianças, mulheres, idosos, bebês. Só que Davi se arrepende. Abra comigo o Salmo 51. O Salmo 51, o título dele para mim diz: confissão e arrependimento. Um salmo de Davi. Versículo 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi se arrepende das escolhas erradas dele. Davi quer cumprir a vontade de Deus na vida dele. Davi enxerga a tolice que havia dentro dele, a falta de sabedoria que havia nele. Davi entende que sem Deus ele não chega a lugar nenhum. Irmãos, Davi, Paulo, Saulo, Maria Madalena, o que eles têm em comum é que eles decidiram fazer a conversão. Eles decidiram deixar a tolice, a ignorância, a insensatez e ouvir a voz do Senhor, seguir os planos dele para cada um deles. Irmãos, o que precisa acontecer nas nossas vidas para que a gente venha sentar e analisar e falar: Deus, eu preciso deixar essa tolice, eu preciso parar de deixar a tolice dominar a minha mente, o meu coração. O que falta em nós, irmãos, para que a gente queira de verdade viver Jeremias 29:11, os planos dele a nosso respeito? Eu não sei vocês, irmãos, mas vocês já pararam para pensar quais seriam esses planos? Quais seriam os planos que Deus tem a nosso respeito? O que Deus quer
que a gente viva e que a gente não tem vivido. Vocês já pararam para pensar, a gente chegar lá no céu, Jesus vir e falar: oh, meu filho querido, eu tinha tanto para a tua vida, olha aqui, tudo que eu tinha. E você olha e você vê que você não viveu nada daquilo, porque a tua tolice te impediu de desfrutar das bênçãos do Senhor. Nós precisamos, irmãos, aprender a viver com sabedoria. Vamos ler de novo Efésios, para que ela fique gravada na nossa mente e no nosso coração. Efésios 5:15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não viva como ignorantes, mas como sábios. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Não haja como pessoa sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Deus, o que o Senhor quer que a gente faça. Sabe como a gente descobre, irmãos, o que o Senhor quer que a gente faça? Lendo a Bíblia, orando, buscando. Senhor, eu preciso tomar uma decisão, me instrui, fala ao meu coração, me direciona, abre o meu entendimento, a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração. Irmãos, a Bíblia é cheia de instruções para as nossas vidas. Nós acabamos de ler. Procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Abra comigo em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Sejam prudentes, busque sabedoria. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Leia e estude a Bíblia. Ela é a palavra do Senhor, ela é direcionamento, ela é luz, ela é lâmpada, é ela que nos mostra, é ela que nos ensina. Provérbios 2:1. Do 1 ao 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Busque discernimento, busque inteligência, Ele tem para nos dar em abundância. Pare de andar em más companhias. Provérbios 22:24 fala para a gente evitar as más companhias. O livro de Coríntios fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Seja sábio, irmãos, a ponto de escolher quem faz ou não parte da tua vida. O grupo de louvor pode subir. Nós precisamos, irmãos, viver o plano de Deus. Nós precisamos deixar a tolice de lado. Nós precisamos entender que aquilo que Ele tem para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que Ele deseja. O fim da nossa vida tem que ser melhor do que o nosso começo. Nós estamos caminhando para viver o propósito dEle para nós. A gente precisa, irmãos,
ter atitudes de sabedoria todos os dias, a todo momento. Que atitudes são essas? Refletir antes de dar uma resposta. Presta atenção nas palavras que têm saído da tua boca, elas geram consequências. As tuas atitudes geram consequências. Aprenda com os teus erros. Se você tem errado, olha para aquilo que você está fazendo e corrige. Para de caminhar no caminho errado, corrige a rota. Tenha autocontrole, tenha domínio próprio, mansidão. Para de achar que você é o dono da razão, de querer gritar com todo mundo, de falar mais alto que todo mundo. Busca conselho e orientação na palavra do Senhor. Irmãos, se nós queremos viver um ano de 2025 de uma maneira diferente do que nós vivemos 2024, nós precisamos ter atitudes diferentes. Parar com a ignorância, deixar a tolice, deixar de ser nécio e agir com sabedoria, procurando entender qual é a vontade dele para nós. Amém? Se coloca de pé. Peça ao Senhor nessa hora